Vamos lá. Primeiramente, fãs da Emily Vick, calma. Não comentem. Esperem. Por favor. Eu sei que vocês gostam de simplesmente brotar do chão e descer pros comentários, mas calma. Em nenhum dos meus vídeos eu quis difamar a senhorita Emily Vick. Apenas alertar que alguns conteúdos dela simplesmente não são infantis. Porque, inclusive, a maioria dos vídeos dela não tem nada a ver com menstruação ou algo do tipo. Mas sim, são conteúdos bobos, legais para crianças, eu acho. Só quis alertar que ela realmente precisa ter um pouco mais de responsabilidade, tanto sobre o que ela posta no YouTube, quanto em outras plataformas, como o TikTok, por exemplo. Porque apesar de algumas de vocês falarem, mas ela pode postar o que quiser, o que crianças vão fazer, eu não sei. Mas como é que ela posta no mesmo feed, na distância assim, de 6, 5 vídeos um do outro, um vídeo como esse e outro como esse? Vai, novinha, vai, descendo. Você percebeu? Um vídeo é claramente infantil, para criança, para bebê, ela grava com o bebê o vídeo, e o outro é com uma música, assim, duvidosa, uma dança duvidosa, que assim, eu te pergunto, é pro mesmo público esses dois vídeos aqui? São pro mesmo público? Eu acredito que não. E é isso que eu quero alertar a Emily Vick, porque, de novo, a maioria dos conteúdos dela não são assim. São de boa, são realmente infantis. No YouTube. Agora ela também precisa ter a responsabilidade que as crianças pesquisam sobre ela em outras plataformas, em outras ocasiões. Tem que se lembrar que, por exemplo, digamos que ela resolvesse simplesmente, então já que o TikTok não é para criança, não é para ter criança lá, eu posso fazer o que quiser lá, então beleza, cria uma conta no Privacy, faz qualquer outro tipo de conteúdo lá também. É para outra idade, né? Ninguém vai ver. Não, as crianças pesquisam, as crianças são curiosas, elas vão atrás, não importa onde você esteja. Então você precisa ter responsabilidade. Imagina o Lucas Neto, por exemplo. Imagina se fosse o Lucas Neto nesse vídeo aqui. Imagina que nessa thumbnail aqui sobre menstruação, não fosse menstruação. Entende o que eu digo? Agora vamos falar rapidinho sobre o TASP também. Sim, muita gente fica comentando. Mas as crianças têm a supervisão, elas podem namorar, os pais estão ali junto com ela, o Táspio está ali junto com a namorada dele. Elas não estão se beijando, só é abraço, beijo, chocolatinho. Criancinhas, apenas se divertindo. Mas a questão é, primeiro, no canal dele, se você scrollar assim, há um ano atrás, um ano e pouquinho, tem conteúdos que não são infantis, não são feitos para criança assistir. Ou seja, ele tem que ter responsabilidade nisso, não é tão simples assim. Segundo, as crianças que assistem os vídeos dele, às vezes, infelizmente, não estão sendo supervisionadas. Criança não entende quando ele fala, mas só pode dar abracinho, é isso aqui, tem supervisão dos pais, ela tem 11 anos, mas... E sim, ela tem 11 anos, tá? Muita gente ficou falando, não, ela não é 14... Não, ela tem 11 anos, ele fala isso no vídeo, aqui, ó. É que Ricardinho já tem quase 14 anos, né? 14 anos já é outro pensamento do que uma menina de 11, né, Vitória? Pois é, 11 anos. Ela tem 11 anos e ele, nessa época aqui, ele tava com 13 ainda. Agora eu acho que parece que ele tem 14, mas, de novo, né? Lembrando, pessoal, que o namoro no Brasil, com menores de 14 anos, é crime. Isso não sou eu que estou falando. Mas, de novo, eu não estou falando que o Táspio aqui está cometendo um crime por incentivar namoro, não. Sim, eu percebi. Os namoros no vídeo são só abracinho, mão dadinha. Acredito que isso não se enquadre na lei. Ok? Só estou dando um alerta, de novo, apenas um alerta sobre isso. Por quê? As crianças que assistem, olha só, as crianças que assistem podem não estar sendo supervisionadas, infelizmente, eu sei. Mas, de novo, os conteúdos eles são para essas crianças. Ele tem que entender isso. E no Brasil, só em 2018, por exemplo, foram quase 18 mil crianças entre 10 e 14 anos que ficaram grávidas. Pois é, criança, 10, 14 anos, grávidas. Ou seja, ele colocar uma menina de 11 anos para namorar com um menino de 13, 14, assim, o incentivo que ele tá dando não é muito interessante. As crianças vão ver isso, podem interpretar de outra maneira, podem querer fazer outras coisas, não só abraçar, tocar a mão, ir no cineminha. E para você entender como criança pensa realmente, se liga no próprio vídeo dele, um vídeo roteirizado, com supervisão, um vídeo com tudo certinho. Olha só o que rolou no videozinho dele.
Uma coisa que parece bobinha. Olha, presta atenção. Mas qual é a regra do namoro deles? Qual que é a regra? Só o quê? Só selinho. Só selinho. Oh, não, selinho não. A mãe dela aqui, ó. Entender as coisas. Mãe dela assustou Selinho agora. não. Abracinho. Só selinho não, só Se assustou, abraço. só abraço, passear, se assustou a mãe dela agora. Que aí, Já conversar mais de 1000 vezes, Ricardo. Beijar não pode. Andar de mão dada, cineminha, né? Exatamente. É isso aí, é Estamos isso aí. conversado, né? Você entende a situação? O próprio menino do vídeo que tava ali pra fazer tudo certinho, certo? Mesmo a mãe dela falando que é só apertinho de mão, que é só abracinho. Ele falou o quê? Ah, um selinho. Agora imagina assim, nas câmeras é isso, é um selinho. E mesmo que, tá, isso daqui pode ser tudo encenado, tá? Finge que isso daqui não é encenado, finge que é tudo vida real. Atrás das câmeras, o que pode acontecer? Se na câmera ele fala selinho, será que ele não vai querer algo a mais? Menino de 14 anos? Ou imagina agora as crianças que estão fora desses vídeos. As crianças que vão namorar na escola, escondidos. Será que vai ser só um selinho? Ou vai acabar caindo na estatística? Pois é. Então, Táspio, tem um pouco mais de responsabilidade. Só isso. Agora, para realmente fazer uma introdução para esse vídeo, bem, meus vídeos que eu postei essa semana pegaram mais de 100 mil visualizações. E bem, eu resolvi fazer então um vídeo maior sobre isso aqui no YouTube, onde eu posso me expressar mais, mostrar mais detalhes, o que realmente eu penso, o que a ciência tem a dizer sobre isso. E não apenas ficar vendo os comentários de crianças, fãs no TikTok. Então, eu cansei disso, então vim aqui fazer esse vídeo um pouco mais longo, um pouco mais demorado. Por favor, assistam, tomem um tempinho, por favor, mandem para pais, para educadores, eles precisam saber disso, ok? Obrigado. Bem, meu objetivo com esse canal aqui, para ser sincero, era fazer estudos. Sim, como o próprio nome do canal diz, um estudo sobre. O meu primeiro vídeo aqui foi sobre felicidade, onde eu trouxe o relatório mundial, né, que fala sobre isso. O canal era para ser sobre isso, eu queria trazer educação, eu queria trazer finanças e muito mais. E claro, ir trazendo ao decorrer dos anos. Agora, por exemplo, eu vou entrar na minha faculdade de pedagogia, então eu queria trazer os meus aprendizados. Apenas isso. Mas nessas minhas pesquisas, né, eu fui entender, por exemplo, que infelizmente hoje, para você viralizar, para você chamar a atenção, eu vou explicar mais à frente que o grande problema é justamente a atenção, eu precisava estar em certos canais, como por exemplo o TikTok, que até semana passada, por exemplo, não tinha no meu celular, mas agora eu tenho. E com isso, né, já que eu também trabalho com marketing e tudo mais, eu fui aprendendo e eu fui criando alguns vídeos por lá. E bem, em um desses vídeos eu acabei estourando. E foi justamente sobre a Brain Rot e a Emily Vick. Mas o que eu realmente queria chamar a atenção é para a Brain Rot, que é o que eu vou fazer aqui nesse vídeo. E bem, eu já fiz um outro vídeo rapidinho aqui sobre isso, porque simplesmente eu queria desabafar sobre isso. Isso realmente me deixou louco da vida. E não, Brain Rot não é só esses memezinhos aqui não, tá? Esquece isso, é muito mais profundo e é o que eu quero trazer aqui nesse vídeo. E sim, eu vou olhar aqui muito pro notebook, porque eu escrevi um roteiro aqui, e se eu não olhar isso, eu vou ficar louco. Então, calma. Bom, e nesse vídeo eu vou explicar coisas como o que é essa tal de Brain Rot, como isso acontece, por que isso acontece, e claro, né, quais são as possíveis soluções para isso. Tudo isso eu vou tentar trazer em um escopo científico, e é claro, com a minha mínima opinião. Então, por favor, fique até o final do vídeo. Mas então, o que é a Brain Rot? Brain Rot foi eleita a palavra do ano pelo Dicionário de Oxford em 2024. Que basicamente define dessa maneira: a deteriorização mental causada pelo consumo excessivo de conteúdos superficiais. Vou repetir: a deteriorização mental causada pelo consumo excessivo de conteúdo superficial. Ou seja, é o excesso, mas o tipo de conteúdo ruim é igual a doenças mentais. Sim, o excesso, mais conteúdos ruins é igual a doenças mentais. Calma que eu vou explicar tudo isso. Vou ler uma matéria aqui da BBC para você entender. Uma meta-análise de 27 estudos de neuroimagem revelou que o uso excessivo de internet está associado a uma redução no volume de massa cinzenta em regiões críticas do cérebro responsáveis por processamento de recompensas, controle de impulsos e tomada de decisões. De acordo com Moschel, um dos cientistas, essas alterações são semelhantes às observadas em casos de dependência em substâncias como metanfetamina e álcool. Além disso, liga nesse estudo sobre a demência digital. Foi demonstrado empiricamente que o tempo excessivo de tela afeta o desenvolvimento cerebral,
e aumenta o risco de transtornos cognitivos, emocionais e comportamentais em adolescentes e jovens adultos. Não é só crianças, é adolescentes e jovens adultos, impactando negativamente a atenção e a concentração, o aprendizado e a memória, a regulação emocional e o funcionamento social, a saúde física e o desenvolvimento de transtornos mentais e uso de substâncias. Isso não é pouca coisa. Agora eu vou voltar agora para a BBC para você entender mais uma coisa. Para você ter ideia, em 2005, uma equipe da Universidade de Londres, após 80 testes clínicos, descobriu que o uso diário de e-mail e telefone celular causava uma queda média de 10 pontos de QI dos participantes. Um impacto que eles descreveram como mais prejudicial do que o uso de maconha. Ou seja, há literalmente 20 anos atrás, isso já estava sendo notado apenas no uso de e-mail e telefone celular. Agora imagina, quando antes o negócio era apenas ali mandar uma mensagenzinha. Agora você fica scrollando literalmente 9 horas por dia. Sim, 9 horas por dia. Esse é o tempo de tela do brasileiro. Ou seja, isso não é brincadeira. E para você entender de forma simples como a brain rot afeta o nosso cérebro, basicamente pensa assim. Uma criança, por exemplo, você já deve ter ouvido falar: ah, ela aprende fácil, o cérebro de criança é igual esponja. Bem, isso é verdade. Coloca uma criança brasileira, por exemplo, de 5 anos nos Estados Unidos. Em 2 meses, 1 mês, por aí, ela já está aprendendo inglês, já está falando. Claro, se ela for para a escola, por exemplo, se comunicar com outras crianças, tiver uma interação ali, e ela não precisa ter aulas formais de inglês. Não, ela absorve, ela aprende de forma passiva. Por quê? O cérebro dela é igual uma esponja mesmo, ela consegue absorver de forma fácil. Mas não é apenas absorver a palavra. Esponja não é a melhor metáfora aqui. Mas, digamos assim, que o cérebro da criança é plástico. Nosso cérebro, no geral, é plástico, mesmo adulto, mesmo mais velhos. Mas a criança, digamos assim, que o plástico está mais mole, mais maleável, é fácil de entortar, fácil de moldar, entendeu? Então, por exemplo, quando uma criança sofre um abuso, né, na infância, ela lembra disso pelo resto da vida. E mesmo que ela não se lembre em detalhes, aquilo fica armazenado no cérebro dela. E isso afeta ela. Ou seja, isso afeta ela pelo resto da vida. Isso, por exemplo, quando uma criança sofre um trauma na infância, ela lembra isso pelo resto da vida, mesmo que não seja em detalhes, mas ela guarda com doenças, mas ela guarda. Ou seja, o que essas pesquisas dizem é que o uso excessivo de telas causa como se fosse mesmo um abuso no cérebro da criança. Ele fica modificado de uma forma que é irreversível. Lembra, um plástico, por exemplo, um plástico que está quente, que está mole. Você entorta ele, você molda. Enquanto ele está quente, você consegue até distorcer de novo e voltar à forma original. Mas depois que ele esfria, fica ali para sempre. Ou seja, quando você abusa do cérebro de uma criança por um longo período, isso fica guardado. Isso não pode. Isso é perigoso para a saúde mental dela. Não só ali na infância, mas durante toda a vida. E quando eu falo, por exemplo, que alguns conteúdos não são infantis, é justamente, primeiro, porque as crianças absorvem aquilo ali e elas a jogam para o mundo. Ou seja, uma criança que aprende um palavrão hoje, ela já está repetindo amanhã. Uma criança que vê um casalzinho namorando hoje, ela já quer namorar amanhã. Mas ela não tem ainda toda a noção do que é o namoro. Tem o que ela acha que é o namorinho e o que realmente pode ser. Ou seja, é muito perigoso. Tem que ter muita responsabilidade sobre o que você fala para crianças. E lembrando, ela aprende aquilo na hora e fica ali no cérebro dela. As crianças não esquecem. Por exemplo, um bebê ou até uma criança de 9, 10 anos, ela não vai esquecer, por exemplo, como andar de bicicleta ou como andar mesmo. Lembra? Para um bebê aprender a andar, ele demora 1 ano. Ele não esquece mais isso. Ou seja, ele aprende a andar e fica andando pela vida toda. Agora, se você ensina um bebê, ao invés de andar, a fazer uma coisa completamente nova, completamente estranha, se você ensina, ao invés de andar, engatinhar para sempre, quando ele chegar à adultice, ele pode até aprender a andar, mas vai ser muito mais difícil. Entende? Lembrando que aqui nós temos 2 problemas: o excesso e o tipo de conteúdo. Ou seja, tanto notícias, quanto tweets, quanto vídeos, memes, jogos, tudo isso, quando consumido em excesso, vai causar dano à saúde mental. Lembra a frase que sua avó diz, sua mãe diz: tudo demais faz mal? E não é só o criador de conteúdo que precisa da responsabilidade. São os pais, são as plataformas, todos são responsáveis. Até mesmo eu e você, mesmo que nós não tenhamos filhos nem nada. Por isso que eu tô aqui. Temas como menstruação,
namoro, mesmo de brincadeira, ou sexo, devem ser tratados de forma didática na escola por profissionais, ou pelo menos de forma séria, de forma com responsabilidade, entende? De novo, não quero culpar ninguém aqui, nem você, nem ciclano, nem fulano, ninguém, apenas alertar. Porque eu mesmo, por exemplo, tenho conteúdos que eu gosto, ou que eu falo com a minha namorada, com meus amigos, que caramba, se eu for postar isso, não vai ser legal. Eu sei que não é. Tem pessoas que podem se ofender, tem pessoas que, sabe, eu não sei o que pode acontecer. Por isso que eu guardo pra mim muitas coisas, eu não saio postando na internet assim. Além disso, eu sei que a minha mente já não está muito bem. Eu acesso a internet desde quando eu era pequeno, sabe? E muitas vezes sim, era sem supervisão. Isso acontece, infelizmente. Mas hoje eu tento reparar isso. Claro que é muito difícil ainda. Mesmo eu estudando, me esforçando todo dia, eu me puno muito por isso. Mas ainda assim é muito difícil. Sim, é um vício, eu admito isso. Agora imagina crianças que não fazem nem ideia que isso sequer é um problema. Agora, sabe esse termo brain rot? Quer saber como é que ele foi popularizado? Como é que ele alavancou nas pesquisas na internet? Bom, foi um meme. Sim, não podia ser outra coisa. Um meme ridicularizando essa tal detorização, esse tal apodrecimento, né? Fazendo esses conteúdos bem, como posso dizer assim, Panzini, assim, bananini, bananucci, monkey. E eu admito que eu acho que na minha época, né, sei lá, há uns 5, 10 anos atrás, eu até que gostaria desse tipo de conteúdo. Eu riria, postaria como um memezinho. Postaria não, porque eu nunca fui muito de postar, sempre fui mais recluso, mas eu riria de um memezinho desse assim. Mas hoje eu entendo que, cara, isso quando você leva pra 100 milhões, 200 milhões de pessoas vendo em um feed infinito, que elas ficam 9 horas por dia, não é saudável. Entende como vai longe até demais uma simples brincadeira? Um meme? Uma trend? Então, calma que eu vou ir um pouco mais fundo nisso ainda. Como eu falei já aqui algumas vezes, o Brasil é líder. É o segundo maior país do mundo com a maior quantidade de horas em telas por dia. Parabéns, Brasil. Mais uma vez você está no topo do fundo do mundo. É isso, meus amigos. São mais de 9 horas por dia em telas. Mais de 9 horas. Você já chegou ao seu tempo de tela no Instagram hoje, por exemplo? Vê se você está nessa estatística. Mas a raiz do problema aqui é realmente mais profunda. Como eu falei no começo do vídeo, aqui a palavra para isso é atenção. Sim, atenção. Presta bastante atenção aqui agora, é sério. Mas a maior commodity de hoje, dos dias de hoje, é a sua atenção. Sim, o quanto de tempo você está ficando aí de trás dessa tela, olhando para mim. Ou para a bunda de alguém, não sei. Mas a questão é a seguinte, a maior commodity dos dias de hoje é o tempo que você fica nas telas. Eu quero sua atenção, a Emily Vick quer a sua atenção, o YouTube quer a sua atenção, o TikTok quer a atenção, todo mundo quer a sua atenção. Simples assim. E por que isso, afinal, né? Caramba, de onde vem essa vontade por atenção? Meu Deus, é matar todo mundo agora é criança, necessidade de atenção? E bem, em partes, é isso sim, né? As pessoas querem se amostrar, querem mostrar para os outros que estão por aí. Hoje em dia o mundo é globalizado. Sim, tem uma pequenininha fração disso. Mas o mundo gira em torno de outra coisa. E você sabe bem o que é. Isso daqui não funciona sem uma coisa muito importante. Afinal, o marketing é a alma de todo negócio. Bom, e marketing é o quê? Bom, basicamente a atenção que uma marca, que um produto quer gerar para si mesmo. Ou seja, ela tem que aparecer em tudo, em todo lugar e a todo momento. E o mundo moderno se resume a isso, uma disputa pela sua atenção a todo momento. Seja até mesmo nas ruas, seja em pôsteres, seja no feed do Instagram, no TikTok, no YouTube, no Google, no e-mail, em tudo. Vai ter que, nem que seja um link, um texto, um vídeo, uma imagem, em tudo. Existem basicamente duas formas de se conseguir atenção. A primeira é a de forma totalmente de graça e a outra é a forma paga. E a gratuita todo mundo conhece. Você pega seu celular, aponta para você, liga a câmera, grava um vídeo, você posta. Simples assim. E por sorte ou não, seguindo o algoritmo ou não, você pode viralizar ou não. Simples assim. E a segunda forma é literalmente pagando. Com dinheiro, sim. Pagando com dinheiro
a sua atenção. E como isso funciona? Imagina aqui, por exemplo, agora você está no YouTube. A sua atenção está nesse vídeo. No começo desse vídeo, você viu um anúncio. Esse anúncio é a segunda opção. Ou seja, alguma empresa pagou para aparecer ali. Não foi simplesmente orgânico. Alguém simplesmente gravou e postou ali sem, sabe? Claro que você pode postar, você pode gravar e postar com segundas intenções. Uma empresa, hoje em dia empresas simplesmente gravam e postam sem precisar pagar necessariamente, né? Mas calma que eu vou explicar isso. Mas a questão é, o anúncio desse vídeo foi pago. A empresa que esteve ali pagou para aparecer para você. E muito provavelmente você já viu essa empresa anunciando mais de uma vez por aqui. Isso porque ela gastou uma boa graninha para isso. Além disso, e aqui que tá o fino desse marketing. Que você, o fato desse anúncio ter aparecido aqui, para você, nesse vídeo, nesse momento, tem um porquê muito específico. Porque essa empresa, na hora de criar um anúncio, ela define especificamente para qual público ela vai aparecer. E não é só assim, eu quero para homens. Não, eu quero para maiores de 30. Não, é detalhe a detalhe. É, por exemplo, eu quero que apareça para homens que sejam entre 24 e 35 anos, que tenham interesses por futebol, cerveja e que não tenham filho, com renda entre R$2.000 e R$3.000, que talvez, quem sabe, não, com certeza mora em São Paulo ou região. Entende onde eu quero chegar? Eles sabem até o fino do fino quem é você, o que você gosta e, sabe, para onde você vai prestar sua atenção. É por isso que isso vale tanto. Bem, e quando você coloca um preço tão alto por isso, claro que vem a lei da oferta e da demanda. Quanto maior a demanda, maior precisa ser a oferta. E é assim que o preço da sua atenção vem subindo exponencialmente nos últimos anos e vai continuar nisso. E eu falo tanto de forma monetária, ou seja, as empresas vão cada vez pagar mais para chamar a sua atenção, pagar mais para aparecer no seu feed, nos seus vídeos, para aparecer em todos os locais, como também as pessoas precisam cada vez, como pode dizer, extrapolar mais nos vídeos para que você não saia dele, meu amigo, por favor. Calma, segura aí. É só mais um pouquinho, já tá acabando. Eu acho, será? Não sei. Mas bem, calma, já vai lá. A questão é, mesmo os vídeos orgânicos, gratuitos, precisam ser cada vez mais exagerados, absurdos, megalomaníacos para chamar sua atenção. Não é à toa que youtubers grandes gastam às vezes milhões para simplesmente gravar um vídeo e poder chamar sua atenção. E é claro, eles lucram não apenas com, por exemplo, o que o YouTube paga para eles de monetização, mas também com as marcas que aparecem nos vídeos deles e as marcas que eles inclusive criam dos próprios canais dele. Ou seja, é um looping assim pela sua atenção. De novo, é tudo pela sua atenção. Não é à toa que ferramentas como YouTube, TikTok, Instagram, Google são gratuitas. Primeiro, porque elas precisam que você entre ali. Quanto mais gente tem ali, quanto mais atenção, melhor. E segundo, lembra que eu expliquei que eles sabem minuciosamente quem você é? Pois é, porque quando você pesquisa, né? Quando você fica ali algum segundinho a mais, prestando atenção no vídeo, prestando atenção no texto, comentando ali, né? Vendo um tweet. Peraí, olha só, ele comentou nessa notícia, mas não nessa. Olha, ele gostou dessa roupa, mas não nessa. Clicou nisso, mas não nisso. Ele sabe quem você é. Às vezes, mais do que você. Então, presta muita atenção. Que isso daqui, sim, foi feito para segurar essa atenção. Eu, por exemplo, me puno muito por às vezes passar alguns minutos aqui que eu não gostaria. Mas isso foi feito para isso. Eu quase que não tenho escolha, sabe, na minha parte. Porque eu trabalho. Então, às vezes, quando eu vou entrar no Instagram, pra simplesmente fazer um post, sabe, dá aquela escorregadinha e bate no Reels. Ou, por exemplo, um absurdo que eu acho. Eu abro o YouTube no celular e vai direto para os Shorts. Sim, se você acessa o YouTube pelo celular, já deve ter percebido. Você abre o YouTube e já cai direto nos Shorts. E, cara, isso é quase um cassino. É difícil você sair disso. Lembre-se de uma coisa muito importante. Quando algo é de graça, você que é o produto. Ou seja, nessas empresas aqui, você não está pagando nada. Porque você é o produto da loja. Ou melhor, a sua atenção é o que está sendo exibida. Então, um resumão, né? Imagina ali o seu Jorginho. Quer vender o seu leitinho, colocou em promoção, mas ninguém vem na loja dele. Então ele vai fazer o quê? Anunciar no jornal? Não. Pode anunciar num carro?
de O carro do locução? Zorbo. Pode, com certeza. Isso aqui na minha cidade acontece. Mas eu duvido aqui na sua, por exemplo, tenha. Acredito que seja bem mais raro, né? Comenta aí. Mas a questão é, onde as pessoas detêm mais a atenção hoje? Pois é aqui, no celular. Então o seu Jorginho, ele fica sabendo disso. Então ele vai lá e pensa, pô, como eu posso aparecer para essa pessoa? Aí tem as duas formas. Ele pode gravar o videozinho dele, postar e tentar viralizar, o que não é nem um pouco fácil. Não à toa existem infinitos de cursos aí na internet tentando ensinar como fazer isso. Ou ele pode pagar, né? Paga ali 10 conto, 20 conto por dia para rodar um anúnciozinho dele ali no YouTube, no Google, no Instagram, no Facebook, sei lá mais por onde. Ele paga pro YouTube, pra essa ferramenta em questão. A ferramenta vai passar o anúncio dele, né? As pessoas vão clicar, vão entrar, vão ir na loja dele e vão comprar. Aí o lucro que o YouTube ficou com isso, né? O seu Jorginho pode voltar ou não, se ele gostar, independente, né? Mas o lucro disso, o YouTube, primeiramente, divide com os criadores, né? Dependendo ali quantas mais visualizações eles tiveram, o YouTube divide uma porcentagem disso com ele, uma porcentagem mínima, obviamente, fica com o restante montante completo do lucro, e os influenciadores, é claro, eles pensam, pô, né? Eu recebi tanto fazendo tantas views. Se eu fazer mais view, eu vou receber mais. Então, o incentivo de cada um deles é simplesmente subir, chamar mais atenção, mais visualização, mais tudo. Entende esse looping? Bem, para finalizar aqui esse vídeo, onde é que estão as soluções, né? Porque não adianta eu vir aqui falar e não trazer para onde eu vou agora, né? Então, basicamente aqui eu quero trazer uma matéria da própria Organização Mundial da Saúde, onde explica um pouco sobre isso, mas, de novo, é o simples, né? Como eu citei, os dois problemas são o excesso e o tipo de conteúdo. Ou seja, se você controlar o excesso, tira o celular da mesa. Mesmo quando você não estiver utilizando o celular, tira do ambiente. Isso ajuda, acredite. Ah, e uma coisa muito importante, por favor, faça isso agora. Tire todas as notificações do seu celular. Vou repetir. Tire todas as notificações do seu celular. Todas, eu falo mesmo. Até o pop-upzinho ali, mesmo que não faça barulho, tire. Isso é tipo uma distração que você não faz ideia. Tem pessoa que deixa barulho, deixa o celular tremendo na mesa, assim, todo zumbidinho, a pessoa... Cara, isso é doentio, cara. É uma droga. São pessoas que usam crack, que tipo, respira uma hora, respira depois. Cara, não faz isso, por favor. Então, desliga um pouquinho as notificações. Você não vai morrer com isso, acredite. O que eu vou te aconselhar é o seguinte. Deixa só assim as notificações de ligação ou as notificações de gente que você realmente sabe. Essa pessoa só vai me chamar se for algo importante. Porque, cara, não dá. É tanto grupo, é tanta coisa, sabe? Administra isso na sua vida. Gasta uns meia horinha com isso. Por favor, isso vai melhorar muito a sua qualidade de vida. Vá fazer outras coisas, cara. Tem tanta coisa pra fazer nessa vida. Não é tudo no celular, cara. Você pode jogar no celular? Pode, mas vai jogar um Uno, vai jogar um xadrez, vai jogar um RPG de mesa. Pô, vai fazer tanta coisa que é assim... Às vezes vai ter experiência que você achava que, nossa, isso é tão bobo, mas você vai jogar ali e você fica, cara... E você vê que é assim, porque, por exemplo, na escola, a criança consegue se divertir jogando um Uno, às vezes só falando, só resenhando ali com os amigos. Isso acontece. Mas não, quando você tá com o celular, o vício ativa. É na hora. Sendo que sim, você consegue se divertir com outras coisas. Mano, eu tenho que estar gravando, tô preocupado. Beleza, tá gravando. Então tem tanta coisa, cara. Vai praticar um esporte, vai fazer um cursinho diferente. O mundo não é só isso daqui, nunca foi e nunca será, acredita ou não, nunca será só isso daqui. E agora o segundo ponto, que é a questão do tipo de conteúdo, né? Tem o excesso e o tipo. Então, quer ficar no computador? Quer ficar aqui? Tudo bem, eu gosto de assistir, tem alguns youtubers que eu acompanho, eu vejo, e é bobagem, às vezes sim, bobagem, eu vejo. Isso não é o total cúmulo do absurdo. De novo, o primeiro problema é o excesso. A questão é, cara, tenta também trazer, pô, tem tanto curso aí de programação, de inglês, você gosta de jogar, gosta de jogar, pô, que tal aprender a programação? Tem tanto cursinho aí legal de Roblox até, pô, Roblox, que legal. Então, sabe, sai desse mundinho só de ver, sabe, TikTok o dia todo, é complicado, sabe? Tenta diversificar isso daí. Pronto, se você gosta de TikTok,
Faz um cursinho de edição de vídeo, aprenda a fazer uns editzinho. Pelo menos você até ali um exercício mental de fazer um vídeo, que é de certa forma uma arte também. Né? O que eu não citei antes, por exemplo, faz uma arte, cara. Vai, sei lá, se expressa pro mundo, mas sai disso daqui, sabe? A questão é, lê também, né? Eu esqueci de falar antes. Lê conteúdos, lê livros, sabe? Pode ser pelo próprio celular mesmo, mas leia, né? Essas coisas são muito importantes. De novo, não precisa ser uma leitura super complexa. Não, começa do simples. Vê livros aí para sua faixa etária. Vai começar por um Harry Potter, por um Hobbit, um Senhor dos Anéis. Cara, começa de boa. Se você gostar da leitura, vai ver um livro um pouquinho mais além, mais além da fantasia. Pode ir. Ou se não, tem vídeos também no YouTube. Você não precisa também fissurar, não, só tenho que ler, só tenho que ler. Não, tem vídeos no YouTube sobre filosofia, sobre política, sobre economia. Vê um videozinho, vê um podcast, também dá uma lidinha aqui, ler ajuda a também exercitar a mente, ler, escrever. Isso ajuda muito. Agora vamos ver aqui o que a Organização Mundial da Saúde tem a dizer, beleza? Primeiro ponto. O uso de telas não é recomendado para bebês de 1 ano de idade. Ou seja, o que a Organização Mundial da Saúde diz é que, primeiro, consumo excessivo de tela, ou de tela em geral, né, aqui nem é excessivo, só o consumo de tela para crianças de até 1 ano de idade é nem um pouco recomendado. Depois, para crianças de entre 2 a 4 anos, o uso recomendado é nada mais do que 1 hora por dia. Nada mais que isso. De novo, fala quase as mesmas coisas que eu falo, que é equilibrar entre atividades online e offline, né, fazer regras para isso, né, como desligar a notificação, ou você pode criar ali uma tabelinha, fazer uma agenda sobre isso e tudo mais. Além, claro, quando a gente fala de criança ou até de adultos, né, a gente tem que lembrar que às vezes também, por exemplo, tem pessoas mais velhas que não têm muita noção, né, que se você dá o celular pode cair num golpe. Então, em criança é a mesma coisa. Se você dá o celular na criança, às vezes a criança joga um Roblox, ela pode querer usar seu cartão. Então, presta atenção, fala com a criança, explica para ela. Isso daqui, quando você dá isso daqui para uma criança, não é apenas, é um brinquedinho, é um divertimentozinho, não. Isso daqui dá acesso a tudo. Literalmente tudo. Sinceramente, para mim nas escolas deveria ter uma aula sobre, sei lá, no mínimo sobre o que é celular, o que é internet, cara. Porque como é possível que no mundo hoje globalizado como esse não tem ensinando o que é um celular, ou como você sabe lidar com isso, cara. Bem, e é isso, sabe? Pô, presta atenção, tem responsabilidade, pessoal, com suas crianças, com quem tá aí do seu lado, com você mesmo, sabe? Tenha um pouco de consciência sobre o mundo que a gente tá. As pessoas querem a nossa atenção, a sua atenção, de todo mundo. De novo, eu quero aqui a sua atenção, né? Eu fiz tudo isso para chamar a atenção das pessoas, para alertar elas sobre algo que está mexendo com a saúde mental de todo mundo. É questão de saúde pública. É questão de saúde pública isso aqui. Não tem outra palavra. Isso precisa ser levado para outras esferas, né? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você acha que eu posso melhorar em algum aspecto, por favor, faça críticas conclusivas aí nos comentários. Seja amigável, por favor. Eu gostei muito de fazer esse vídeo. Eu trabalhei bastante para gravar esse vídeo. Agora são literalmente 5 da manhã. Eu acho que eu fiquei mais de 1 hora só aqui gravando, né? Então, bom, eu espero que vocês gostem. Se gostarem, eu volto aqui para gravar mais. Se não, eu também volto. E é isso. Obrigado e tchau, tchau.